Acredito que esse seja o assunto mais pedido por vocês lá no meu Instagram e aqui no YouTube, que é o seguinte: Eric, mostra a sua carteira de fundos imobiliários. Eric, que fundos imobiliários que você investe? Pessoal, finalmente eu vou mostrar minha carteira de fundos imobiliários para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse vídeo. Fica comigo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui nesse canal você vai encontrar assuntos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e a economia. Se os assuntos aqui te interessarem, considere se inscrever clicando aqui no botão, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, pessoal, como eu falei, eu vou mostrar minha carteira de fundos imobiliários para vocês, mas eu preciso passar um recado, pessoal. Isso daqui não é uma recomendação, por mais que eu possa recomendar por ser analista CNPI, mas o objetivo do vídeo não é esse. Eu não quero que ninguém saia aqui no final do vídeo e lá e copiar minha carteira, porque os motivos que eu escolhi esses fundos podem ser diferentes dos seus. Então, o objetivo desse vídeo é aprendizado. Vejam só, pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho 15 fundos imobiliários. Para quem está começando, essa é uma quantidade muito grande de fundos, porque eu considero o investimento em fundos imobiliários uma arte. Por que uma arte? Você tem que acompanhar os relatórios gerenciais, você tem que conhecer o trabalho da gestão, acompanhar de perto. Então, não é uma quantidade que seja fácil para quem está começando. Além do mais, eu já tenho um patrimônio considerável investido em fundos imobiliários, o que me permite a diversificar um pouco mais, a ter uma quantidade maior de fundos. Para quem está começando, o ideal seria começar entre 3, 4 fundos imobiliários, nos diferentes tipos de fundos. Eu acho interessante para quem está começando essa diversificação. E aí, com o passar do tempo, com o aumento de patrimônio, você pode aumentar a quantidade de fundos da sua carteira. Mas perceba, meu objetivo aqui com esse vídeo é te incentivar a ter os fundos imobiliários, a conhecer os fundos e, principalmente, a tomar suas próprias decisões. Antes de mostrar minha carteira, eu preciso explicar para vocês que eu não invisto só em fundos imobiliários. A minha carteira ela é diversificada em diversos tipos de ativos. Eu sigo a metodologia da ARCA, do Thiago Nigro, que ele fez um acrônimo com a palavra ARCA, onde o A é de ativos nacionais, de ações brasileiras, o R de real estate, que são ativos ligados ao mercado imobiliário, que aí no caso seriam os fundos imobiliários, ao C de caixa, que são os ativos de liquidez que eu uso para reserva de oportunidade, por exemplo, e o último A de ativos internacionais. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo um vídeo do Thiago explicando a metodologia para quem tiver interesse em conhecer mais. Então vamos para minha carteira agora. Como eu falei da Arca agora há pouco, eu divido a minha carteira em porcentagens. E a parte de real estate, onde estão os fundos imobiliários, representa 40% do meu patrimônio. Vejam que é bastante coisa, é quase metade, mas eu considero essa parte mais relevante exatamente porque é o tipo de ativo que eu tenho mais familiaridade, que é o que eu conheço mais. Então eu me sinto mais confortável em ter uma parte maior do meu patrimônio nesse tipo de ativo. Então, pessoal, minha carteira de fundos imobiliários, o que eu vou mostrar para vocês, serão os próprios fundos, né? Eu vou listar os fundos para vocês. O dividend yield deles em porcentagem dos últimos 12 meses, em porcentagem em valor de reais, e a porcentagem que cada um deles ocupa na minha carteira, a participação deles na minha carteira. Vamos começar pelos FIIs de papéis. Os fundos de papel, os FIIs de papel, eles são a ponta credora do mercado de fundos imobiliários. O que isso significa? O gestor do fundo de papel, ele capta recurso dos cotistas e empresta para empresas construírem os seus imóveis, galpão ou prédios, por exemplo. E esses imóveis são a garantia desses empréstimos. Esses empréstimos eles são envelopados num produto chamado Certificado de Recebível Imobiliário, ou CRI. Então, para um fundo ser caracterizado um fundo de papel, a maior parte do portfólio dele tem que ser de CRIs. Se você ainda não sabe o que é um fundo de papel, um fundo de tijolo ou um fundo de fundos, assiste esse vídeo aqui em cima que fiz um aulão aqui no YouTube de mais de meia hora explicando os tipos de fundos,
o que é fundo imobiliário, vale muito a pena assistir. Então, pessoal, hoje dentro da minha carteira de FIIs, a parte de fundo de papel representa 42,84%. É a maior parte da minha carteira de FIIs está em fundo de papel, quase metade. Exatamente porque são fundos que nos últimos meses e principalmente nos últimos anos têm pagado muito porque eles pagam diretamente nos proventos os indexadores, tanto IPCA quanto IGPM. E a gente sabe que a gente viveu períodos altos de inflação aí continua, né? Por isso que eles continuam pagando bastante. O primeiro fundo da minha carteira de papel é o KNSC. O KNSC ele é um fundo da gestora Kinea, que ao meu ver, a Kinea e a CSHG, que é o do HGLG, são as duas melhores gestoras do mercado, são as mais competentes ao meu ver, então são fundos que trazem um retorno para o cotista muito, muito interessante. Tanto é que o dividend yield desse fundo nos últimos 12 meses foi de 11,56%. É um dividend yield bem alto. E isso representou em reais 10,6 centavos. E a porcentagem de participação da minha carteira desse fundo é de 12,06%. O segundo fundo da minha carteira de papel, né, de FIIs de papel, é o MXRF. Se eu não me engano, ele é um dos maiores fundos da Bolsa, porque ele tem a cota muito barata, é em torno de R$ 10, 9, R$ 10. Então muitas pessoas usam dinheiro que sobra de operações e acabam comprando esse fundo, muitas vezes sem conhecer. E assim, pessoal, ao meu ver, o MXRF é um dos fundos mais difíceis de se entender, de se avaliar, porque ele trabalha com permuta financeira. Eu posso gravar um vídeo sobre isso mais para frente, mas não é um fundo fácil, por mais que ele seja barato, né, barato entre aspas, não é um fundo fácil. Ele teve um dividend yield de 11,13%, que é um dividend yield considerável dos últimos 12 meses, e isso representou 1,14 nos últimos 12 meses. Lembrando que o dividend yield em reais está relacionado ao valor da cota. E ele representa 6,88% da minha carteira. O terceiro fundo é o IRDM11, é um fundo da Iridium. É um fundo bem conhecido, principalmente porque ele paga muitos dividendos muito bons, bem altos. Há um tempo atrás ele entrou em bastante controvérsia porque ele estava sendo negociado com um P sobre VP, preço sobre valor patrimonial muito alto para um fundo de papel. Então, ele entrou em várias rodas de discussão de fundos imobiliários, mas é um fundo com uma gestão muito ativa. Eles trabalham muito a questão de ganho de capital, trabalham muito bem na parte de FIIs que eles têm, né? Mas a parte de CRIs também eles são muito bons e eu gosto muito desse fundo. Tanto é que o rendimento dele, os dividend yield dele dos últimos 12 meses, foi de 14,42, um dividend yield bem considerável, bem acima dos outros dois que eu falei. E isso em reais equivaleu a 13,08. E a porcentagem de participação na minha carteira é de 10,75%. O quarto fundo de papel que eu tenho, que para mim, junto com o KNSC, são os dois fundos que eu mais gosto, é o CPTS, é um fundo da Capitânia. É um fundo de papel fantástico, a maior parte dele está vinculada ao IPCA, mas ele tem uma parcela considerável no portfólio de outros fundos imobiliários. Ele não chega a ser um híbrido, porque a maior parte dele é de fundo de CRI, mas quase entre 20 a 25% do portfólio dele são de fundos imobiliários. É um fundo bem interessante e que trouxe um retorno bem significativo nos últimos 12 meses, de 14,28%, o que equivaleu a R$ 11,30. A participação dele na minha carteira é de 6,27%. E o último fundo imobiliário de papel que eu tenho na carteira é o fundo mais arriscado que eu tenho, que é o DEVA11. É um fundo com um portfólio bem agressivo. Se eu for considerar ele entre jogadores no campo, ele é um atacante. Ele é um fundo bem agressivo. E isso tem que se refletir num dividend yield alto. É o mais alto da minha carteira hoje. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 15,32, um dividend yield bem agressivo, e isso equivaleu a R$ 13,31. E ele corresponde a 6,88% da minha carteira de fundos imobiliários.
Pessoal, vocês percebam aí que tem dois fundos que passaram de 10%, tanto IRDM quanto KNSC, porque são fundos que eu mais participei de emissões, então eles deram uma desbalanceada nessa questão de porcentagem. Pessoal, antes de passar para o próximo fundo, claro que para vocês investirem em fundos imobiliários, vocês precisam ter conta numa corretora. Eu vou deixar aqui o link na descrição da abertura de conta na XP, que é a corretora que eu uso. Esse link, ele é um link de abertura de conta do assessor que me assessora lá na XP, o Wallace, que além de meu assessor é meu grande amigo. Tenho certeza que vocês vão ter um atendimento diferenciado com ele. Vale muito a pena, tá? E não se esqueçam, se vocês forem abrir conta com ele, não se esqueçam de falar que vieram daqui do canal, tá? Agora vamos para os fundos de tijolos da minha carteira. Fundos de tijolos, pessoal, são os fundos que a maior parte do portfólio deles é de imóveis físicos, galpões, shoppings, prédios administrativos, escolas, hospitais, agências bancárias, são os fundos que possuem imóveis físicos. Na minha carteira, eu tenho apenas fundos logísticos e fundos de shopping, porque eu não me interesso por outros tipos de imóveis, principalmente agência bancária, fundos de hotéis, que também não me interessa, mas eu gosto muito do setor logístico e do setor de shopping. Então, pessoal, na minha carteira de fundos de tijolo, hoje ela representa 17,72%. Veja que é bem inferior à quantidade de papéis. Não é à toa que o meu foco nos últimos aportes e esse ano vai ser em fundo de tijolo. Então, o primeiro fundo de tijolo que eu vou apresentar para vocês, na verdade são 4 fundos de tijolo que eu tenho, 2 de shopping, 2 de logística. Vou primeiro apresentar os 2 de shopping. O primeiro é o HGBS, que é um fundo de shopping que acho que é um dos mais antigos da negociado. É um fundo excelente, assim, o portfólio dele é excelente. Foi um dos que menos sofreu no período da pandemia. Assim, é um fundo bem interessante. O dividend yield dele foi de 7,78% nos últimos 12 meses. Aí percebam, pessoal, a diferença entre dividendo dos fundos de papel e os fundos de tijolo, exatamente porque o fundo de papel ele repassa diretamente a inflação ou o indexador no provento, no caso do fundo de tijolo não. Esse 7,78% correspondeu a 14,50 em reais, porque a cota do HGBS ela é um pouco mais cara, é por volta de 170, 180 reais, e ele corresponde a 4,45% da minha carteira. O segundo fundo de shopping que eu tenho é o VISC11, da gestora 20. Esse fundo, pessoal, é um fundo que faz muito tempo que eu não aporto. A gestora 20 ela fez umas barbeiragens aí nos últimos tempos, principalmente com o VISC 11, mas eu não sou muito de vender fundo imobiliário. Eu prefiro segurar ele na carteira e deixar ele em stand-by e ir acompanhando a gestora para ver se ela volta a fazer um bom trabalho. Já faz mais de 2 anos que eu não aporto nesse fundo, então eu mantenho ele, mas ele não é um fundo que eu tenho aportado muito. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 7,63, o que equivale a 8,44 em reais. E a porcentagem da carteira dele, vocês vejam, é bem baixa, é 3,16%. Agora, os 2 fundos de logística. O primeiro e o mais famoso é o HGLG11. Para mim, está no top 3 dos fundos imobiliários da Bolsa. A CSHG é uma gestora fantástica. Tanto, vocês vão ver, tem um outro fundo híbrido que é deles. Assim, eles querem ver o cotista enriquecer, porque é uma gestora que trabalha muito bem. Eu gosto muito do trabalho deles. Tanto que o HGLG ele é um fundo que ele faz pagamentos recorrentes e muito parecidos, e sempre no final dos semestres ele dá uma pancada, porque ele vai acumulando lucro e prefere para poder pagar um dividendo padronizado, e chega no final do semestre ele dá uma pancada. O dividend yield dele do ano passado, dos últimos 12 meses, foi 9,51%, e em reais isso equivale a 15,40, e ele tem 6,41% a participação dele na minha carteira. E por último, o último fundo, o XPLG11, está até errado aí, é XPLG11,
O dividend yield dele foi de 8,41%, e isso equivale a 7,84, e a participação dele é bem pequena na minha carteira, é 3,70. O XPLG, pessoal, é um fundo muito parecido com o HGLG, tem imóveis muito bons, mas eu tenho algumas ressalvas com a gestão da XP por altas taxas. Também é um fundo que faz bastante tempo que eu não aporto, então, mas eu tenho ele em carteira. Então, esses são os meus fundos de tijolo da minha carteira. Agora a gente vai para os fundos de fundos na minha carteira. Fundos de fundos nada mais são do que aqueles fundos que eles investem em outros fundos imobiliários. Então o portfólio dele é composto por cotas de outros fundos imobiliários. Esse é o tipo de fundo que eu acho mais adequado para quem está começando. Porque se você compra um fundo imobiliário, um FOF, você acaba tendo uma exposição a mais 40 ou 50 outros fundos. É um fundo interessante para você entender como é que o gestor trabalha, como é que ele decide comprar ou vender um fundo. É um fundo bem interessante. Mas, por outro lado, para quem começa a ganhar mais experiência, a investir por mais tempo, os FOFs acabam deixando a carteira. Por quê? Porque você paga, é descontado de você a taxa de administração do fundo, que é a taxa que faz o fundo girar. Mas veja, se eu tenho um fundo que tem outros fundos dentro dele, cada fundo cobra a sua taxa de administração. Então, se eu invisto num fundo que investe em outros, eu acabo pagando a taxa de administração duas vezes. Então, o retorno do fundo tem que compensar isso. Por isso que eu tenho só 3 fundos na minha carteira. Os fundos de fundo na minha carteira correspondem a 17,14%, muito parecido com a questão de tijolo. O primeiro fundo que eu tenho em carteira é o XP, o fundo de fundo é o XPSF11, que é um fundo da XP. Como eu falei no- na parte passada de fundos de tijolo, a XP ela dá umas vaciladas na questão de taxas, mas eu acho o retorno do XPSF muito interessante, por isso que eu mantenho ele em carteira e continuo aportando nesse fundo. Tanto é que ele teve um retorno nos últimos 12 meses de 11,42%, e isso corresponde a 80 centavos. É porque 80 centavos porque esse fundo, assim como o MXRF, tem o valor da cota muito pequeno, em torno de 6, 7 reais. E ele corresponde a 8,34% da minha carteira, é uma participação considerável. O segundo fundo de fundo que eu tenho é o MGFF11, é um fundo da Mogno, que também é um fundo bastante interessante, tem uma estrutura de custos muito boa, eu gosto muito desse fundo. Tanto é que, e é um fundo que paga um dividendo interessante, tanto é que ele pagou 12,38% nos últimos 12 meses, o que correspondeu a 6,66%, e ele tem uma participação pequena na minha carteira de 3,70%. E por fim, o último fundo de fundo é o RBRF, que é um fundo de fundos também está na casa dos 11,62% de dividend yield. Se vocês vejam, os fundos de fundos eles oscilam entre 11% e 12%, que é um retorno bem considerável. Por isso que é bom sempre escolher fundos de fundos que paguem bastante para justificar a dupla taxa de administração. E isso correspondeu a 7,46 reais de referente aos dividendos nos últimos 12 meses, e ele tem uma participação de 5,09% na minha carteira. E por fim, os fundos híbridos. O que são os fundos híbridos? Os fundos híbridos são aqueles fundos que investem em tudo. Eles não têm nenhum tipo de segmento, nenhum tipo que predomine. Por exemplo, um fundo híbrido, ele investe tanto em CRI, quanto em imóvel, quanto em outros fundos, mas nenhuma dessas categorias ela se sobressai muito em relação à outra. Por isso que ele é um fundo híbrido. Na verdade, pessoal, se vocês forem avaliar, todos os fundos imobiliários eles são híbridos. Por quê? Eles sempre vão ter o principal, por exemplo, o fundo de papel, ele tem CRI como o CPTS. Ele tem CRI, mas também tem fundos imobiliários na carteira. Então acabam que a tendência é que no futuro todos os fundos acabem se tornando híbridos. Então os fundos híbridos eles correspondem na minha carteira a 17,92. Veja, pessoal, que
Tirando o papel, as outras segmentos, os outros tipos, estão muito parelhos. Eu dei uma destoada bastante em papel e eu preciso consertar isso. O primeiro fundo híbrido que eu tenho, na verdade eu tenho dois fundos híbridos, é o ALZR, que para mim ele é o top 1 da bolsa. Eu particularmente adoro esse fundo. A gestão ela é muito, como que eu posso dizer, ela é tradicional, ela é uma gestão raiz, sabe? Não tem muita frescura. Gosto muito da gestão. Eles fazem um trabalho excelente de ganho de capital com imóveis. Assim, é outra gestora, é outro fundo que quer ver o cotista encher o bolso de dinheiro. Gosto muito deles. O dividend yield deles foi de 12,66% para um fundo híbrido, é excelente. Um dividend yield muito considerável, que equivale a R$ 14,19 e ele corresponde a 13,33% da minha carteira. Vejam, acho que, se eu não me engano, é o maior fundo da minha carteira em termos de volume. E o segundo fundo híbrido, que é o HGRU, ele é um híbrido com a parte de renda urbana, mas é considerado um fundo híbrido. É um fundo da CSHG junto com a HGLG. Esse é outro fundo que faz uma gestão fantástica no ganho de capital, em compra de imóveis e venda com lucros muito grandes. Assim, é um fundo que é outro fundo que gosta que os cotistas coloquem dinheiro no bolso. Ele teve um retorno de 9,11 de dividend yield nos últimos 12 meses, o que correspondeu a 10,58 e a participação dele na minha carteira é 4,59%. Como eu sei que vocês são inteligentes e espertos, perceberam que eu só falei 14, mas eu no início eu falei que eu tinha 15 fundos. É porque eu tenho um Fiagro. Então é 14 fundos imobiliários mais um Fiagro. Eu falei no início que são 15 fundos imobiliários, porque a maioria das pessoas considera o Fiagro um fundo imobiliário, mas na verdade ele não é um fundo imobiliário. A grande diferença entre um Fiagro e um fundo imobiliário é porque você também pode ter fundo imobiliário que investe em agro, em imóveis agrícolas ou ligados ao agronegócio. Mas a grande diferença é que o Fiagro ele é 100% voltado para o agronegócio. E a principal diferença é que o Fiagro ele pode investir no CRA, diferente dos fundos de papel, fundo imobiliário de papel que só pode ter o CRI. O Fiagro ele pode ter o CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Os fundos imobiliários agro eles não podem ter o CRA, somente Fiagro. Tanto que para o Fiagro ser Fiagro, ele precisa ter no nome Fiagro. E como eu disse para vocês, eu tenho apenas um Fiagro na carteira, ele corresponde a 4,38% dessa minha carteira de fundos imobiliários. Os Fiagros eles são muito novos, então eu tenho como princípio acompanhar mais o fundo, não entro em IPO de fundo imobiliário. A IPO, para quem não conhece, é a oferta pública de inicial, que seja de fundo imobiliário ou de ação, é a primeira vez que é colocado na bolsa os ativos. Eu prefiro não entrar, não investir logo de cara, eu preciso ver a gestão funcionando, mas eu tenho uma exceção para esse único Fiagro, que é o Snag 11, que é um Fiagro da gestora Suno. Eu invisto nesse Fiagro não por causa do histórico, porque ele ainda não tem histórico, ele tem 6 meses, se eu não me engano, 7 meses apenas. Mas por causa da gestão do agro, que é do Tarciano, já conversei bastante com ele, ele é uma figura incrível e um gestor fantástico. Por isso que o meu investimento nesse ativo é devido à gestão, por conhecer a gestão. Mas ainda, por isso que eu não invisto em mais outros, porque são muito novos. O dividend yield dele dos últimos 12 meses, 16,74. Mas aqui vai um ponto que é importante, pessoal. Ele ainda não tem 12 meses. Esse valor de 16,74 é anualizado, ou seja, projetando os dividendos para 12 meses em função do que já teve até o momento, tá? Então, anualizado, o dividendo dele vai ser de 16,74, que é um dividendo bem considerável. Se for avaliar e for isso mesmo, vai ser o maior da minha carteira. Ele pagou até o momento 6,60 reais e ele corresponde, como eu falei, a 4,38% da minha carteira. Então, pessoal, essa é a minha carteira de fundos imobiliários, com fundo imobiliário Fiagro.
E o retorno da minha carteira nos últimos 12 meses foi de 11,3%. É um rendimento bem considerável. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Eric, se a taxa Selic, o Tesouro Selic rende 13,75, por que eu vou investir num fundo imobiliário que é renda variável, é mais arriscado se o retorno da taxa Selic é maior? É aí que muita gente se engana, pessoal. Primeiro, que a gente não pode comparar ativos de renda fixa e renda variável desse jeito, porque são ativos completamente diferentes, são riscos diferentes, então a gente tem que saber fazer a comparação. Pessoal, o tesouro, os fundos imobiliários, eles são corrigidos pela inflação. Então, o rendimento que eu tenho de 11,3, ele é um rendimento real, ele é juro real. Porque os fundos imobiliários, eles são reajustados pela inflação no longo prazo. Agora, o Tesouro Selic, ele tem dentro dele, dos 13,75%, o valor embutido da inflação. Então, se a inflação foi de 5,77% nos últimos 12 meses, a diferença entre os 13,75 e os 5,77, que vai ser os 7,98, esse é o juro real. Então, pessoal, eu tenho que comparar esse 7,98 com os meus 11. Percebam a diferença? Por isso que, pessoal, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo aqui, que eu explico como que a gente compara os fundos imobiliários com o tesouro e qual é o tesouro certo que a gente tem que comparar. Bom, pessoal, aqui eu encerro esse vídeo. Foi um vídeo bem pedido por vocês. Mostrei toda a minha carteira de fundos imobiliários. Mas assim, eu peço mais uma vez, não copiem a carteira. Utilizem essa carteira como inspiração para estudo, mas não copiem, pessoal, porque amanhã eu posso resolver sair de um fundo imobiliário, posso comprar outro e vocês não vão ficar sabendo, porque a ideia aqui não é ficar mostrando todo momento. O que eu quero fazer é todo mês eu atualizar as porcentagens, o quanto que a minha carteira aumentou, qual o fundo imobiliário que eu investi, qual o fundo imobiliário que eu não investi. A ideia é essa, mas assim, pessoal, não copiem a carteira, porque eu quero que vocês tomem a decisão por vocês. Esse é o meu grande objetivo. Por isso que eu estou aqui, é para fornecer conhecimento para vocês tomarem as próprias decisões. Pessoal, a única coisa que eu peço, além de vocês não copiarem a carteira, claro, se inscrevam no canal. Eu ainda tô vendo bastante gente que está assistindo os vídeos, mas que não é inscrito. Pessoal, só clica no botãozinho aqui embaixo de se inscrever, não custa nada. Isso vai me ajudar bastante. E compartilhe esse vídeo com conhecidos. Dê o joinha para o YouTube entender que é um vídeo que tem conteúdo, que as pessoas gostam, para ele poder chegar a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo.